Uma menina pobre ajuda um milionário a consertar seu carro. Até que vê o anel em seu dedo. O motor tossia como um velho asmático prestes a desistir. Luiz, com o blazer caro agora manchado de graxa, bufava de raiva encostado no capô do carro importado, bem no meio de uma rua esquecida de Brasília. A chuva fina só piorava a cena. Poças sujas, lixo acumulado nas calçadas e um cheiro de terra molhada misturado com óleo queimado. Ele já tinha tentado de tudo, mas o carro simplesmente não dava sinal de vida. Foi quando ela apareceu. Descalça, com um vestido rasgado e os cabelos presos de qualquer jeito, Ana observava de longe. Os olhos grandes e curiosos dela brilhavam de um jeito estranho, como se enxergasse algo além daquele carro quebrado e daquele homem irritado. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou devagar, como quem sabe que pode levar uma bronca, mas ainda assim vai. Moço, posso ajudar? Luiz olhou para ela, meio sem acreditar. Que diabos uma menina de rua poderia fazer com um motor alemão de última geração? Mas antes que ele respondesse, Ana já estava enfiando a mão por baixo do capô, mexendo em fios e tubos como se fosse a coisa mais normal do mundo. O mais estranho? Funcionou. O motor voltou a roncar, meio engasgado, mas vivo. Luiz ficou ali parado, olhando para a menina como se ela fosse um milagre ambulante. Mas o que realmente fez o coração dele disparar não foi a habilidade dela com o carro. Foi o anel. Enquanto Ana limpava a mão na barra do vestido, o brilho dourado apareceu. Um anel velho, com um símbolo pequeno gravado, um brasão, o mesmo que Luiz tinha mandado fazer anos atrás para Diana. O mundo de Luiz parou. A respiração ficou curta. As mãos tremiam. Por um instante, ele achou que fosse ilusão, que a cabeça estivesse pregando uma peça. Mas não. Era o anel de Diana, a mulher que ele amou. A mulher que desapareceu sem deixar rastros. De onde você tirou esse anel? Ele perguntou, com a voz baixa, quase rouca. Ana congelou. O olhar dela mudou. Ficou duro. Assustado. Ela deu um passo para trás, apertando o anel como se quisesse escondê-lo dentro da pele. Foi da minha mãe. Ela morreu faz uns anos. Sussurrou antes de sair correndo pela rua. Luiz ainda ficou parado ali, atordoado, encarando o vazio. O motor ligado parecia zombar dele. Como ela tinha aquele anel? Quem era essa menina de verdade? E por que ele sentia que aquele encontro não tinha sido por acaso? Sem pensar muito, Luiz entrou no carro e arrancou, seguindo o rastro dela pelas ruas estreitas da periferia. Mas Ana já tinha desaparecido entre becos e vielas, deixando Luiz com mais perguntas do que respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luiz acelerou pela rua estreita como se estivesse fugindo de um pesadelo. Mas a verdade é que ele estava correndo atrás dele. O volante tremia nas mãos. O coração batia como se fosse explodir. Cada esquina parecia igual. Cada viela escondia um novo beco sem saída. Ele parou o carro no meio de uma praça pequena, respirando fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Uma menina de rua, com o anel de Diana. Ele desceu do carro e começou a andar, olhando para os lados, perguntando para qualquer um que passava. Você viu uma menina pequena, magrinha, cabelo bagunçado, com um vestido azul? Ele perguntava, mas as pessoas só balançavam a cabeça ou desviavam o olhar. Uma senhora que vendia pipoca na esquina foi a única que respondeu. Ela vive por aqui, mas quando corre assim, é porque tá com medo de alguma coisa. Luiz agradeceu e continuou andando, seguindo o próprio instinto. Virou à direita, entrou numa viela apertada com cheiro de mofo e lixo. Lá no fundo, quase invisível, viu um movimento rápido, um vulto pequeno. Ana, espera! Ele gritou,
mas ela já tinha sumido de novo. Dessa vez, Luiz não correu. Caminhou devagar, observando cada detalhe. Sacolas rasgadas, colchões velhos encostados nas paredes, o som distante de uma televisão ligada em volume alto. Até que, atrás de uma porta de ferro meio aberta, ouviu soluços. Ele se aproximou sem fazer barulho. Espiou pela fresta. Ana estava encolhida num canto, abraçada às próprias pernas. Chorava baixinho. As mãos tremiam enquanto ela girava o anel no dedo, como se quisesse arrancá-lo, mas não conseguia. Luiz ficou parado, com um nó na garganta. Algo dentro dele se quebrou ao ver aquela cena. Aquele olhar perdido era o mesmo olhar que Diana tinha nos últimos meses antes de desaparecer. Eu só queria ajudar, ele disse, com a voz mais suave que conseguiu. Ana levantou a cabeça de repente, assustada. Por favor, não leva meu anel. É tudo que eu tenho dela. Implorou, os olhos marejados. Luiz ajoelhou na porta, sem invadir o espaço dela. Não quero tirar nada de você. Eu só preciso entender. O silêncio entre os dois foi pesado. Só o som de um cachorro latindo ao longe quebrava aquele momento. Ana respirou fundo, como se decidisse confiar nele por um segundo. Ela, minha mãe, disse que o pai dela era um homem rico, que ele tinha ido embora antes de saber de mim. A voz dela saía falhada, mas cada palavra era um soco. Luiz sentiu o chão sumir sob os pés. Por um segundo, o mundo girou. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, uma voz feminina gritou do final da viela. Ana, volta aqui agora! Era Lídia. Luiz olhou para trás e viu a mulher de postura rígida, os olhos frios como gelo. Ela caminhava rápido, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você não tem nada que falar com ela. Lídia disparou, empurrando Luiz de lado e puxando Ana pelo braço com força. Ana gritou de dor. Luiz reagiu no impulso. Segurou o braço de Lídia, puxando-a de volta. Solta ela, agora, ele disse, a voz grave e firme. Por um segundo, os três ficaram ali, parados, se encarando. Um silêncio denso. As pessoas começaram a olhar, cochichando. Lídia soltou Ana com um empurrão brusco. Fique longe da gente, Luiz. Você não sabe com quem está mexendo. Ela disse, antes de arrastar Ana pela viela. Luiz ficou parado, com o coração disparado, respirando fundo para não perder o controle. Ele sabia. A partir daquele momento, ele não ia desistir até descobrir toda a verdade. Luiz ficou ali, parado no meio da viela, o coração batendo no peito como um tambor fora de ritmo. As pessoas voltaram às suas rotinas, mas ele continuava com os olhos fixos na direção por onde Lídia tinha levado Ana. A raiva e a preocupação se misturavam de um jeito que ele mal conseguia respirar direito. Sem pensar muito, puxou o celular do bolso e ligou para um número que não usava há anos. Alô, Ricardo, preciso de você. Agora. Do outro lado da linha, a voz rouca e preguiçosa do antigo amigo respondeu. Problema ou confusão? Os dois. Luiz respondeu antes de desligar. Ricardo era jornalista. O tipo que sabia tudo de todo mundo em Brasília. Se alguém pudesse descobrir quem era Lídia e o que ela escondia, era ele. Horas depois, já de noite, Luiz estava sentado no banco traseiro do carro, estacionado num canto escuro do setor comercial sul. Ricardo chegou com o jeitão de sempre, cigarro apagado na boca e um envelope amassado nas mãos. Você vai me dever uma cerveja por isso, e talvez um favor maior. Luiz pegou o envelope e abriu ali mesmo, debaixo da luz fraca do poste. Fotos, papéis, registros de cartório e o pior, uma certidão de óbito. O nome dela ali, Diana Oliveira Costa, data de falecimento, 4 anos atrás. Luiz sentiu a garganta travar. Ela morreu mesmo? A voz dele saiu baixa, como se quisesse ouvir um não. Segundo os registros, sim, mas tem mais coisa aí. Essa tal de Lídia é irmã dela. Mudou de cidade logo depois da morte. E tem outra coisa. Ricardo fez uma pausa dramática, aquele tipo de silêncio que faz o ar ficar pesado. Essa menina, Ana, está registrada no nome de um pai desconhecido. Nunca teve investigação. Nunca teve inquérito sobre a morte da mãe. Tudo muito rápido, sabe?
Enterro feito às pressas, sem autópsia. Luiz fechou os olhos. As imagens de Diana invadiram a cabeça dele. O sorriso dela, o jeito que ela ria das piadas ruins dele, as lágrimas nas últimas vezes que se encontraram. E agora aquilo. Quero saber tudo. Quem estava lá no dia? Quem assinou os papéis? Tudo. Antes que pudesse falar mais alguma coisa, o celular vibrou no bolso. Mensagem anônima. Número desconhecido. Pare de cavar ou vai se arrepender. Luiz leu a mensagem 3 vezes. O sangue gelou. Ricardo, ao ver a expressão dele, perguntou: aconteceu o quê? Luiz só mostrou o celular. Os dois se olharam em silêncio. Lá fora, a cidade continuava viva. Mas por dentro, Luiz sabia que tinha acabado de abrir uma porta que talvez nunca conseguisse fechar de novo. Luiz guardou o celular no bolso com os dedos tremendo. A mensagem ainda ecoava na cabeça dele como uma sirene invisível. Ricardo, sempre cético, apenas soltou um assobio baixo. Parece que você cutucou um vespeiro, meu amigo. Luiz respirou fundo, olhou pela janela do carro e tomou a decisão na hora. Me leva até a casa dela, agora. Ricardo não perguntou de qual ela ele estava falando. Já sabia. O trajeto até o barraco onde Lídia vivia com Ana parecia mais longo do que realmente era. Cada semáforo fechando, cada buzina, cada pessoa na calçada. Tudo parecia um obstáculo entre Luiz e a verdade. Quando chegaram, Luiz desceu antes mesmo do carro parar. A rua estava quase deserta. Só uma criança brincando com uma garrafa de plástico e 2 homens sentados na calçada, jogando conversa fora. Luiz nem notou. Subiu os 3 degraus quebrados da entrada e bateu na porta com força. Nada. Bateu de novo. A porta abriu meio de repente, meio contrariada. Era Lídia, de cabelo preso e com os olhos vermelhos de choro. A expressão dela estava dura, como sempre, mas por trás daquela casca tinha alguma coisa diferente. Cansaço, desgaste, medo. Você tá surdo agora? Já não avisei para ficar longe? Ela disparou. Luiz respirou fundo, tentando controlar a raiva. Cadê a Ana? Ele perguntou, olhando por cima do ombro dela. Tá dormindo. Ela respondeu seca, mas o tom. Algo estava errado naquele tom. Luiz forçou a entrada, empurrando a porta com o ombro antes que ela pudesse impedir. Lídia tentou barrar, mas foi em vão. O lugar era pequeno, cheiro forte de mofo e desinfetante barato. Um colchão encostado na parede, roupas espalhadas, um rádio antigo no canto. E ali, num canto escuro, Ana, sentada no chão, abraçada a um ursinho de pelúcia remendado, o rosto ainda inchado de tanto chorar. Luiz se ajoelhou perto dela. Ana, tá tudo bem. Eu só vim conversar. Ela levantou o olhar devagar, os olhos vermelhos, o nariz escorrendo. E antes que Luiz dissesse mais qualquer coisa, ela soltou. Ela vai me mandar embora. Disse num fio de voz. Luiz gelou. Como assim? Ana apontou para o canto da sala. Uma mochila pequena, velha, mas já pronta. Roupas amassadas enfiadas de qualquer jeito. Ela disse que amanhã cedo vai me deixar num abrigo. Luiz virou de volta para Lídia com o olhar de quem já estava no limite. Você enlouqueceu? A voz dele saiu tão alta que o vizinho da porta ao lado bateu no vidro para ver o que estava acontecendo. Isso aqui não é vida para ela, Luiz. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura. E você? Vai fazer o quê? Vai levar ela para sua cobertura? Achar que amor de última hora resolve tudo? Você sempre aparece tarde demais. Lídia gritou com a voz rasgando de dor e raiva ao mesmo tempo. Luiz ia retrucar, mas Ana correu e abraçou a cintura dele com tanta força que parecia ter medo de soltá-lo e nunca mais vê-lo. Ele parou. Sentiu o peso daquele abraço pequeno, mas desesperado. E antes que pudesse reagir, o celular vibrou de novo. Nova mensagem. Dessa vez, só uma palavra. Desista. Luiz olhou para a tela. O estômago virou. Quando levantou os olhos, viu pela janela o vulto de um homem parado do outro lado da rua, observando. Luiz congelou por um segundo, olhando pela janela. O homem do outro lado da rua continuava ali, parado, de mãos nos bolsos, como se estivesse só observando. Mas o olhar era direto, fixo, quase desafiador.
O tipo de olhar que não era por acaso. Ricardo! Luiz chamou, sem tirar os olhos da figura. Tem alguém me seguindo. Ricardo, que ainda estava na calçada, virou discretamente. Fingiu arrumar o tênis, mas olhou de canto de olho. Não conheço, mas pelo jeito, ele conhece você. Luiz respirou fundo, fechou a cortina da janela com um puxão e virou-se para Lídia. Agora chega. A gente precisa conversar. Aqui, agora. Lídia cruzou os braços, a expressão dura, mas os olhos denunciando o nervosismo. Você acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nem a metade. Ela soltou, a voz tremendo só no final da frase. Ana, que continuava abraçada ao ursinho, olhou de um para o outro, assustada. Luiz andou até o meio da sala. Parou. Olhou para Lídia com firmeza. Então me conta a metade que você sabe. Porque se você não falar, eu vou descobrir do pior jeito. O clima ficou pesado. Até o som da televisão do vizinho parecia ter baixado. Lídia andou de um lado para o outro, mordeu o lábio inferior e, pela primeira vez, Luiz viu lágrimas de verdade nos olhos dela. Eu tentei proteger ela. Você não entende. Proteger? Jogando ela num abrigo, mentindo para ela a vida inteira. Luiz rebateu. Lídia parou de andar. Se virou de repente. Você acha que é fácil? Hein? Acha? Quando minha irmã morreu, eu fiquei com uma criança nos braços, sem saber quem era o pai. Com gente ameaçando bater na nossa porta a qualquer hora. Tive que sumir. Tive que esconder ela do mundo, inclusive de você. O silêncio foi como um tapa. Luiz sentiu a garganta fechar. Ameaçando? Quem? Ele perguntou, a voz saindo baixa, quase um sussurro. Lídia hesitou. Mordeu o lábio de novo. Olhou para Ana como se estivesse pesando cada palavra. Ninguém. Esquece isso. Só... vai embora. Luiz deu um passo à frente. Lídia. Quem? Ela respirou fundo. Por um segundo parecia que ia falar. Mas antes que qualquer palavra saísse, um tijolo atravessou a janela da sala, explodindo em cacos de vidro. Ana gritou. Lídia caiu no chão. Luiz correu até a janela, mas o homem que estava lá fora já tinha desaparecido na escuridão da rua. Do lado de fora, só o som de pneus cantando no asfalto. Dentro da casa, só o choro de Ana, abraçada ao ursinho, tremendo da cabeça aos pés. Luiz correu até o canto da sala e puxou Lídia do chão. Ela ainda tremia, com pequenos cortes no braço por causa dos estilhaços de vidro. Ana soluçava tão alto que parecia faltar ar nos pulmões. Luiz se abaixou, puxou a menina para perto e a abraçou com força. Sentiu o coração dela disparado contra o peito dele. Era um medo cru, daqueles que não se disfarçam. Tá tudo bem, eu tô aqui. Ele repetia, mesmo sabendo que não estava nada bem. Do lado de fora, Ricardo entrou apressado. Eu vi o carro fugindo, um sedã preto, placa coberta. Isso aqui tá ficando sério, Luiz. Luiz respirou fundo e olhou para Lídia, que agora limpava o sangue do braço com a barra da blusa. O olhar dela estava vazio, como quem sabia exatamente o que estava por vir. E há muito tempo. Foi ele, não foi? Luiz perguntou sem rodeios. Lídia congelou. Quem? Ela rebateu, mas a voz falhou. Luiz caminhou até ela, parou a menos de um palmo do rosto dela. O mesmo homem que ameaçou você anos atrás. O mesmo que te fez sumir com a Ana. Quem é, Lídia? Quem tá tentando nos calar? Ela respirou fundo. Os olhos se encheram de lágrimas de novo. Por um segundo, pareceu que ia abrir o jogo. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Ana se levantou, cambaleando, e falou com a voz cortada pelo choro. Eu ouvi ela falando com ele. Ontem à noite, pelo telefone. Lídia virou-se em choque. Ana, cale a boca! Gritou. Mas era tarde. Luiz abaixou até a altura da menina, com cuidado, segurando o rosto dela entre as mãos. Você ouviu quem era, pequena? Consegue me contar? Ana respirou fundo, os olhos arregalados como se estivesse revivendo o medo. Ela disse que, se ele descobrisse, ia ser o nosso fim, que ele já tinha feito uma vez e podia fazer de novo. O silêncio caiu como uma bomba na sala. Ricardo, no canto, apenas balançou a cabeça.
Isso tá cheirando muito mal, ele murmurou. Luiz se levantou de novo, encarou Lídia. Agora você vai me contar tudo, ou eu vou direto na polícia. E desta vez, não tem mais como esconder. Antes que ela pudesse responder, o celular de Lídia vibrou no chão, no meio dos cacos de vidro. Número desconhecido. Luiz pegou antes dela. Atendeu. Do outro lado, só uma voz grave e fria. Você tá brincando com fogo, Luiz. Mais uma ligação. Mais uma visita. E da próxima vez, não vai ser só a janela. A linha caiu. Luiz ficou ali, com o celular na mão, o sangue gelado. Olhou para Ana, olhou para Lídia, e pela primeira vez, teve certeza absoluta de que aquilo era só o começo. Luiz ainda estava com o celular na mão, o sangue gelado, quando ouviu Ana soluçar mais forte. Ele correu até ela e a abraçou, sentindo o corpinho dela tremer como se fosse quebrar. O cheiro do medo misturado com o pó dos cacos de vidro enchia o ar. Eu prometo, ninguém vai te machucar, disse, mesmo sem saber como ia cumprir aquela promessa. Lídia, do outro lado da sala, sentou-se no chão, encostada na parede, as mãos tapando o rosto. Por alguns segundos, ela chorou em silêncio, como quem finalmente deixava a exaustão tomar conta. Ricardo fechou a porta com cuidado, afastou o que restava de vidro e se aproximou. Luiz, a gente precisa tirar vocês daqui, agora. Luiz assentiu. Levantou Ana nos braços com um cuidado que nem ele sabia que tinha. Ela agarrou o pescoço dele, enterrando o rosto no ombro como se quisesse desaparecer. Lídia, levanta. A gente vai sair daqui, disse com firmeza. Ela demorou alguns segundos, mas levantou. Os olhos vermelhos, a pele pálida. Parecia outra pessoa. Já do lado de fora, Ricardo abriu a porta de trás do carro. Luiz colocou Ana no banco e cobriu ela com uma jaqueta que achou no porta-malas. O caminho até o pequeno hotel na Asa Norte foi feito em silêncio. Só o som do motor e o farfalhar do vento passando pelas rachaduras da porta do carro. Ao chegarem, Ricardo pegou as chaves na recepção e subiu com eles direto para o quarto no segundo andar. Era simples, mas pelo menos seguro. Por enquanto, Luiz entrou com Ana ainda nos braços. Deitou ela na cama e puxou um cobertor. Ela já tinha adormecido de tanto cansaço. Lídia ficou na porta, hesitando. Foi quando, de repente, ela quebrou o silêncio. Ele tá de volta, ela disse com a voz baixa, como se estivesse confessando um pecado. Luiz virou na hora. Quem, Lídia? Ela respirou fundo, o olhar perdido. O homem que a gente passou anos fugindo, o mesmo que fez Diana desaparecer. Aquelas palavras bateram como um soco no estômago de Luiz. Ele deu um passo à frente, mas antes que pudesse pressioná-la, o celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma foto. A imagem tremia nas mãos dele. Ana, no colo de Luiz. Exatamente naquela posição. Tirada de fora da janela do hotel. Segundos atrás. Luiz correu até a cortina e puxou com tudo. Mas do lado de fora, só a noite escura de Brasília. E o eco de um clique de câmera vindo de algum lugar invisível. Luiz largou o celular na cômoda com tanta força que quase quebrou a tela. O coração batia no pescoço. Ele correu até a janela, abriu a cortina com um puxão seco, mas a rua estava vazia. O vento balançava uma sacola plástica no canto da calçada, e só. Nenhum sinal de câmera, de gente, de nada. Mas ele sabia. Alguém estava ali. Estava olhando. Estava perto. Lídia, encostada na parede, deslizou até o chão com as mãos no rosto. Respirava como quem tentava não desmaiar. Ricardo, de pé perto da porta, travava o maxilar e olhava o corredor como se esperasse alguém arrombar a entrada a qualquer segundo. Luiz fechou a cortina, girou a tranca da porta e voltou para perto da cama. Sentou-se no chão, ao lado de Ana, que ainda dormia em sono agitado, se mexendo como se estivesse fugindo de um pesadelo até ali. Chega, Lídia. Acabou o tempo das mentiras. Ele disse com a voz baixa, mas cortante. Quem é esse cara? Quem é esse desgraçado que está atrás da Ana? Lídia respirou fundo. O olhar dela cruzou o dele como se buscasse coragem em algum canto que já não existia mais. Ele era o chefe da Diana, começou com a voz rouca. Trabalhavam juntos,
numa empresa de importação. Mas ele queria mais. Sempre quis. E quando ela tentou ir embora, ele ameaçou todo mundo. O silêncio da sala virou um peso físico. Ricardo fechou os olhos e soltou um palavrão baixinho. Você tá me dizendo que ela morreu? Por causa dele? Luiz perguntou, sentindo a garganta travar. Lídia balançou a cabeça devagar. Eu não tenho prova. Só o medo. E esse medo me acompanha faz 4 anos. Antes que ele pudesse responder, Ana se mexeu, abriu os olhos devagar e chamou por ele, num sussurro. Luiz. Ele se virou na hora, ajeitou o cobertor nela e sorriu, mesmo com o peito rasgando por dentro. Tô aqui, pequena. Tô aqui. Ela abriu a mão e mostrou o anel. Não deixa ninguém tirar ele de mim. Por favor. Luiz segurou a mãozinha dela e deu um beijo rápido. Nunca. Um barulho de passos pesados ecoou no corredor do hotel. 3 toques secos na porta. Ricardo correu até a fechadura e espiou pelo olho mágico. Ficou pálido. É ele, sussurrou. Luiz ficou de pé num pulo. Olhou para Ana, olhou para Lídia e sentiu um gelo atravessar a espinha. A maçaneta começou a girar devagar, mesmo com a tranca engatada. Alguém tinha uma chave. Luiz olhou para Ricardo, que já puxava a carteira e tirava de dentro uma arma, pequena, mas carregada. Se prepare, Ricardo disse, com os olhos duros. A maçaneta girou mais uma vez, e a porta começou a abrir. A porta abriu com um estalo seco. Luiz sentiu o sangue gelar antes mesmo de ver o rosto. Um homem alto, de terno escuro, entrou como se tivesse a chave de casa. O olhar dele era frio, calculado, o tipo de olhar que atravessa a gente por dentro. Ricardo levantou a arma na hora, apontando direto para o peito dele. Mais um passo e eu atiro, rosnou com os dentes cerrados. O homem nem piscou. Só levantou as mãos devagar, como quem sabe que não tem pressa. Calma, não vim machucar ninguém, ele disse com uma voz grave, arrastada. Só vim conversar. Luiz deu um passo à frente. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Você tem 5 segundos para explicar quem é e o que quer. O homem sorriu de canto, aquele sorriso nojento de quem acha que tem o controle. Meu nome é Augusto, e se eu fosse você, parava de brincar de detetive. Ana, mesmo sonolenta, abriu os olhos e encolheu o corpo ainda mais na cama, agarrando o ursinho. Lídia tapou a boca com as 2 mãos, como se quisesse gritar, mas o medo fosse maior. Por que tá atrás dela? Luiz perguntou, a voz tremendo de raiva. Augusto olhou para Ana, depois para Lídia. Porque ela não devia existir. Respondeu com um tom calmo demais. Luiz avançou. Empurrou Augusto contra a parede com força. Ricardo, por reflexo, já tinha destravado a arma. Repete, desgraçado. Luiz cuspiu as palavras, o rosto colado no dele. Augusto não esboçou medo. Só riu baixo. Você acha mesmo que é coincidência? A Diana, a menina, você... Tudo isso é uma bagunça que devia ter terminado anos atrás. Mas já que você insiste em mexer, parabéns. Agora você entrou de vez. Antes que Ricardo pudesse reagir, Augusto empurrou Luiz com um golpe rápido e saiu correndo pelo corredor. Ricardo foi atrás, disparado, mas o corredor estava vazio quando chegou. Porta de emergência aberta. Fuga limpa. Luiz voltou para o quarto, ainda ofegante, o peito queimando de tanta adrenalina. Lídia estava no canto, chorando feito criança. Ana tremia. Luiz se ajoelhou ao lado dela de novo. Agora chega. Eu não vou mais esperar você me contar. Eu vou descobrir sozinho. E disse com a voz baixa, quase um sussurro. Foi quando Ana puxou ele pela gola da camisa. O olhar dela, pequeno, assustado, mas cheio de uma verdade que ela segurava fazia tempo. Luiz, tem uma carta da minha mãe. Ela sussurrou, a voz fraca, mas firme. O mundo parou. Lídia levantou a cabeça na hora, os olhos arregalados. Que carta, Ana? Ela gritou. A menina apontou para o fundo da mochila rasgada. Eu escondi. Ela escreveu antes de morrer. Eu nunca mostrei para ninguém. Luiz respirou fundo, engoliu seco e, com as mãos tremendo,
Começou a abrir o zíper da mochila. Por dentro, um envelope amarelado, dobrado, com o nome dele escrito à mão. Luiz. Luiz ficou com o envelope nas mãos como se segurasse uma bomba prestes a explodir. O papel estava amarelado, as bordas dobradas, com umas manchas que pareciam de lágrima ou de café velho. O nome dele, escrito com a letra pequena e corrida de Diana, parecia gritar. O silêncio da sala era sufocante. Lídia levantou do chão num pulo, tentou avançar, mas Luiz já tinha rasgado o lacre com um puxão seco. Os olhos dele corriam pelas palavras como se cada linha fosse arder na pele. Luiz, se você está lendo isso, é porque eu não consegui ir embora a tempo. Eu tentei. Juro que tentei. Mas ele descobriu. As mãos de Luiz começaram a tremer. Você precisa encontrar a Ana. Proteger ela. Ela é tudo que me restou de você. O mundo de Luiz desabou de uma vez. Ele caiu sentado no chão, as costas batendo na parede, respirando fundo como se estivesse engolindo água. Olhou para Ana. Depois para Lídia. Você sabia? Esse tempo todo, ele disse com a voz baixa, quase um rosnado. Lídia chorava, mas nem tentou negar. Eu fiz o que pude. Você não tem ideia do que foi. Ela murmurou, a voz falhando. Antes que qualquer um dissesse mais alguma coisa, Ricardo entrou correndo no quarto, o rosto pálido. Luiz, tem viatura parando lá fora. O peito de Luiz travou. Polícia? Ricardo balançou a cabeça nervoso. Não. Segurança privada. Carros pretos, sem logo, com vidro escuro. Luiz se levantou num impulso. Pegue as coisas dela, agora. Lídia correu até a mochila de Ana. Enquanto isso, Luiz ajeitou a menina no colo, que ainda estava meio zonza de sono e medo. O barulho de portas de carro batendo lá fora fez o chão do hotel parecer tremer. Luiz correu até a porta, trancou e empurrou uma cômoda na frente. Ricardo já estava com a arma de novo nas mãos. Escuta, Ricardo disse, a respiração acelerada. Se eles vierem, eu seguro o corredor. Vocês saem pela saída de incêndio, não tem tempo. Luiz olhou para o amigo, com os olhos cheios de um medo que ele tentava esconder. Se der merda, não volta aqui, Ricardo completou. Lídia parou no meio do quarto, a mochila nas costas, os olhos grudados em Ana, como se fosse a última vez que a via. Me desculpa, por tudo, ela disse quase num sussurro. Luiz encarou ela. Por um segundo, esqueceu toda a raiva, toda a dor, e só balançou a cabeça. Depois a gente resolve isso. O som de passos subindo a escada ecoou pelo corredor. Luiz puxou Ana contra o peito, abriu a janela do banheiro e olhou a descida de emergência. Vamos! Gritou. Enquanto começavam a descer às pressas com o vento cortando o rosto, uma única coisa martelava na cabeça de Luiz. Se tudo aquilo era por causa de Ana, o que mais tinham escondido dele? Luiz desceu os últimos degraus da escada de emergência com Ana nos braços, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no corredor estreito. O vento cortava o rosto, gelado, carregado de cheiro de asfalto molhado e gasolina. Lídia vinha logo atrás, tropeçando nas próprias pernas, os olhos arregalados como se estivesse vendo fantasmas em cada sombra. Ricardo ficou no andar de cima, parado na porta, com a arma em punho, protegendo a saída. O combinado era claro. Se alguém tentasse entrar, ele segurava o máximo que pudesse. Assim que chegaram ao chão, Luiz olhou para os lados. O beco atrás do hotel estava vazio, mas o som de pneus cantando na rua da frente avisava que eles tinham pouco tempo. Vem, Luiz sussurrou para Lídia, puxando ela pelo braço. Correram pelos fundos, atravessando uma área de serviço, pulando por cima de sacos de lixo empilhados. Ana chorava baixinho no ombro dele, sem conseguir controlar o soluço. Luiz apertava ela com mais força a cada passo, como se só o abraço fosse capaz de protegê-la. Depois de 2 quadras, pararam num estacionamento velho, cheio de carros cobertos por lonas sujas. Ricardo já tinha avisado. Tem uma van azul, chave no pneu traseiro. Luiz encontrou o veículo e, com as mãos tremendo, ligou o motor. Para onde a gente vai? Lídia perguntou, sentada no banco da frente, a voz fraca. Para longe daqui, ele respondeu, acelerando com tudo. O caminho foi feito em silêncio.
só quebrado pelos soluços de Ana e o som das mensagens chegando no celular de Luiz, uma atrás da outra. Todas com o mesmo conteúdo, fotos deles, de dentro da van, como se alguém estivesse dentro junto com eles. Luiz parou o carro no acostamento, o sangue gelando de novo, pegou o celular, abriu a última imagem e travou. Era uma foto da mãe dele, Dona Lourdes, sentada na varanda de casa. Naquele instante, o detalhe que fez o estômago dele virar foi o jornal do dia, ao lado dela. Eles estão na minha casa, Luiz murmurou, quase sem voz. Lídia arregalou os olhos. Meu Deus! Ana, que até então só chorava, olhou assustada. Quem, Luiz? Quem tá lá? Ele largou o celular no painel com um movimento brusco. A respiração ficou descompassada. Acabou a brincadeira, ele disse ligando o motor de novo. Mas antes de acelerar, virou-se para Ana e segurou o rosto dela com as duas mãos. Escuta o que eu vou te falar, pequena. Se eu disser para você correr, você corre. Não olha para trás, entendeu? Ela balançou a cabeça, o olhar ainda molhado de medo, mas determinado. Lídia, no banco da frente, baixou a cabeça, chorando baixinho. Luiz olhou pelo retrovisor. E foi quando viu. Um carro preto, parado a menos de 20 metros atrás, os faróis desligados. Mas alguém lá dentro com o celular apontado direto para eles. Sem pensar, Luiz engatou a marcha e arrancou. O ronco do motor explodiu na estrada. Mas no fundo, ele sabia, dali em diante, as regras do jogo tinham acabado. Luiz dirigia como se o carro fosse extensão da própria raiva. A cada curva, o motor da van roncava alto, os pneus cantavam no asfalto molhado. O carro preto continuava atrás, mantendo a distância, mas sem disfarçar a perseguição. O suor escorria pela testa dele, mesmo com o ar frio cortando o interior da van. Ana, no banco de trás, abraçava o ursinho com tanta força que parecia querer desaparecer dentro dele. Os olhos dela corriam da janela para o retrovisor, do retrovisor para o rosto de Luiz, como se buscasse alguma garantia de que ia ficar tudo bem. Lídia só chorava em silêncio. Olhava para o nada, os lábios tremendo como se cada quilômetro rodado fosse um peso novo nas costas dela. Quando chegaram a um viaduto mal iluminado, Luiz virou o volante bruscamente para a direita. Entrou numa estrada de terra, jogou o carro por trás de um galpão abandonado e desligou o motor. Tudo ficou em silêncio. Só o som do próprio coração martelando no peito. Todo mundo! Abaixa! Agora! Ele disse, já se agachando ao lado da porta. Ana deslizou para o chão da van, o corpinho pequeno tremendo. Lídia demorou um segundo, mas fez o mesmo. Luiz respirou fundo, contando os segundos. O carro preto passou direto, sem notar a manobra. O ronco foi sumindo, até virar só um eco distante. Quando teve certeza de que estavam sozinhos, Luiz girou o corpo, encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por um segundo. Só um. Mas antes que pudesse relaxar de verdade, Ana quebrou o silêncio. Luiz, tem mais uma coisa. Ele virou na hora, o corpo todo em alerta. O que é, pequena? Ela mordeu o lábio com força, como se estivesse decidindo se falava ou não. Antes da mamãe ir embora, ela me fez prometer uma coisa. Luiz se aproximou. Segurou as mãos dela com cuidado. O que, Ana? Fala. Ana baixou o olhar. A voz saiu baixa, arrastada. Se um dia eu encontrasse você, eu devia te entregar. Isso. Ela abriu o zíper do ursinho de pelúcia. De dentro, tirou um pequeno pendrive, embrulhado num pedaço de fita isolante. Luiz sentiu o estômago virar. Lídia soltou um gemido, tapando a boca com as mãos como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus, você ainda tem isso? Ela sussurrou, a voz embargada. Que diabos tem aqui dentro? Luiz perguntou, já sabendo que a resposta não ia ser leve. Lídia respirou fundo, o olhar perdido, as lágrimas caindo sem controle. Tudo, Luiz, ela disse num fio de voz. Toda a merda que a Diana descobriu antes de desaparecer. O silêncio dentro da van ficou tão pesado que parecia faltar ar. Do lado de fora, o som de um motor se aproximando de novo. Luiz olhou pelo retrovisor. O carro preto,
Tinha voltado. E dessa vez, não estava sozinho. Luiz olhou pelo retrovisor. O carro preto tinha voltado. Agora vinha devagar, os faróis apagados. No banco de trás, um vulto parado, a câmera ainda no celular brilhando na penumbra. Ele engatou a marcha sem hesitar e acelerou. A poeira da estrada de terra subiu como um muro atrás deles. Os pneus cantavam. O silêncio sufocava dentro da van. Ana apertava o ursinho com tanta força que os dedos ficaram brancos. Lídia apenas respirava, os olhos fixos no painel. Depois de minutos que pareceram horas, Luiz parou num largo entre duas construções vazias. Desligou o motor. Todos ficaram imóveis. Só o chiado do rádio do carro preto chegava distante, como um aviso. Tenho que ver isso. Ele murmurou, apontando para o pendrive que tremia na mão dele. Havia um peso ali. Algo que caboclo nenhum queria enfrentar. Ana tremeu, apertou a mão de Luiz. Tem minha mãe aí, sussurrou. Ele suspirou, um som rouco, quebrado. Deu a Lídia o pendrive. Você abre. Lê. Eu vou atrás daquele carro lá. Ela engoliu seco, dedos trêmulos. Ligou o som da van e conectou. A tela piscou. Apareceu uma pasta com data e algo como prova. Ela tocou num vídeo com o rosto de Diana, falando com alguém que só mostrava as mãos, cheia de arquivos pesados. A voz de Diana soou clara e tensa. Se ele descobrir, vão me matar. Lídia levou as mãos à boca, chorou baixinho. Ela estava fugindo, ela tinha provas. Do lado de fora, o carro preto saiu do silêncio. O motor rugiu, faróis ligados. Vinha em disparada. Luiz abriu a porta e saiu correndo, puxando Ana e Lídia. Corre! Gritou. Eles atravessaram o largo, o coração batendo na garganta. O carro preto virou o canto e sumiu por cima do morro. O silêncio caiu forte, pesado. Lídia caiu de joelhos, chorando. Ana soltou o ursinho, encolheu nos braços de Luiz. Ele só ouviu a voz dela, calma e firme. A vida. É isso. A gente corre atrás. E nunca sabe onde vai parar. Luiz olhou para ela, o rosto dela iluminado pela lua. Teve vontade de chorar junto, mas guardou o choro. A van ficou ali, o medo tremendo nos corpos, mas com algo novo no ar, uma promessa de seguir em frente. Então, no final da rua, um vulto meio apagado apareceu. Alguém que se afastava, mas parecia observar vantagem. E a van ficou com as portas abertas, o motor ainda ligado, e as luzes piscando. E o mistério ficou no ar. Quem era esse vulto? O que o pendrive mostrava de fato? E para onde aquele carro preto foi, esfumaçando na estrada? O motor da van ainda vibrava baixinho quando Luiz bateu a porta com força. O rosto duro, os olhos carregados de raiva e cansaço. Lídia vinha logo atrás, puxando Ana pela mão, tentando segurar o choro que insistia em escapar. Eles atravessaram o terreno baldio ao lado do galpão, enfiando os pés na lama, tropeçando em entulhos, respirando aquele ar pesado de Brasília depois da chuva. Ao longe, o som de sirenes misturava-se ao eco dos próprios passos. Ali! Ricardo apareceu do nada, vindo por trás de um caminhão velho. O rosto suado, as mãos ainda tremendo com a arma escondida na cintura. Tem uma casa abandonada atrás daquele muro. Dá para se esconder lá por enquanto. Luiz nem pensou duas vezes. Empurrou o portão enferrujado, que rangeu como se fosse gritar por socorro, e todos entraram correndo. O lugar era um sobrado caindo aos pedaços, paredes descascadas, cheiro de mofo e madeira podre. Mas naquele momento, parecia um castelo. Ana ficou no canto da sala, abraçada às próprias pernas, balançando de um lado para o outro, tentando controlar o medo. Lídia encostou na parede, os olhos fixos no chão. Ricardo ficou de guarda na porta. Luiz respirou fundo. Caminhou até a menina, agachou devagar. Pequena, eu sei que tá com medo, mas eu juro, não vou deixar ninguém encostar em você. Ele passou a mão no cabelo dela, num carinho desajeitado, mas cheio de verdade. Ana olhou para ele com os olhos inchados de tanto chorar, e pela primeira vez esboçou um sorriso pequeno, curto, mas real. Promete?
Ela sussurrou. Prometo. Lídia viu a cena e, por um segundo, o peito dela pareceu afrouxar. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez, de alívio. Do lado de fora, o silêncio começou a assustar mais que o barulho. Luiz se levantou. Foi até Lídia. Agora é você e eu, disse baixinho. Chega de esconder. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar, mas respirou fundo. Aquele pendrive tem conversas, contratos, áudios, tudo que a Diana conseguiu juntar antes de desaparecer. Coisa pesada, Luiz. Gente grande, político, empresário, gente que não aceita ameaça. Luiz fechou os olhos, sentindo o peso daquilo bater como um soco. Antes que pudesse responder, o celular vibrou de novo. Ele pegou no bolso, quase com raiva. Mas quando viu o nome na tela, o coração travou. Lourdes, mãe. Luiz atendeu de imediato. Mãe. Do outro lado, a respiração dela ofegante. Filho, tem 2 homens aqui, no portão de casa. Disseram que você sabe o motivo. O sangue de Luiz gelou. Mãe, não abre a porta para ninguém. Fica dentro de casa, tranca tudo. Antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Luiz ficou parado no meio da sala, o celular na mão, o olhar perdido, o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar o peito. Ricardo, do canto, só disse: agora, ou a gente corre, ou a gente luta. E Luiz, pela primeira vez, pensou seriamente na segunda opção. Mas antes, olhou para Lídia e disse com a voz baixa, quase um sussurro: se eu sair dessa, a gente vai ter uma conversa de verdade. Você e eu. Lídia abaixou os olhos e, pela primeira vez, sorriu. Pequeno, quebrado, mas sorrindo. A noite lá fora só começava. Luiz largou o celular, a mão ainda tremendo. O silêncio na sala era denso, quase sufocante. O olhar de Lídia cruzou com o dele, e por um segundo, ela pareceu menor, frágil, como nos dias em que ele e Diana a levavam para a escola. Você vai atrás deles? Ela perguntou, com a voz rouca, quase um sussurro. Luiz não respondeu. Só pegou a jaqueta no encosto da cadeira e verificou o carregador da arma que Ricardo tinha deixado. Lídia se aproximou, colocou a mão no braço dele. Foi um toque leve, mas bastou. Luiz, volta vivo. Ele parou. O olhar dele desceu até a mão dela. Por um segundo, o mundo lá fora sumiu. O barulho dos pneus, as sirenes distantes, tudo ficou mudo. Ele engoliu seco, respirou fundo. Se eu voltar, a gente termina essa conversa. Tudo, eu e você. Ela não disse nada. Só assentiu com os olhos molhados. Antes de sair, ele se abaixou ao lado de Ana. Beijou a testa dela com cuidado. Fica com a sua tia. Eu volto por você. Lídia fechou a porta atrás dele, trancando as 3 trancas, como quem queria barrar o mundo inteiro. Lá fora, Luiz entrou na van. O motor roncou. O caminho até a casa da mãe parecia interminável. Cada farol vermelho parecia uma provocação. A cada esquina, ele olhava para os retrovisores como se os carros ao redor fossem armadilhas. Quando virou a última rua, viu de longe 2 homens de terno preto, parados no portão de Dona Lourdes. Um deles fumava, o outro mexia no celular. Luiz parou o carro 2 quadras antes. Desceu devagar. Caminhou pelas sombras, o passo controlado, o coração explodindo no peito. Quando chegou perto, reconheceu um dos rostos. Era Marcos, segurança antigo da empresa onde Diana trabalhava. Um cara que ele jurava nunca mais ver. Antes que pudesse pensar 2 vezes, Luiz avançou. Empurrou Marcos contra o muro. Cadê minha mãe? Gritou, o olhar cuspindo raiva. O outro homem tentou reagir, mas Luiz já tinha o punho fechado. Um soco direto, rápido, fez o sujeito cair no chão como um saco de areia. Marcos, com o rosto vermelho, tentou falar, mas Luiz não deu espaço. Se encostar nela, eu te mato. Tô falando sério. O portão rangeu. Dona Lourdes apareceu com os olhos arregalados, tremendo. Filho, eles disseram que eram seus amigos. Luiz correu até ela, abraçou com força. Sentiu o cheiro de sabonete barato misturado com café recém-passado. Aquela coisa simples,
que era o mundo dele antes de tudo isso começar. Tá tudo bem agora, mãe. Eu tô aqui. Quando olhou para trás, os dois homens já corriam para o carro preto. Luiz pensou em ir atrás, mas sentiu o abraço da mãe apertar mais. Ficou, e ali, no meio da calçada molhada, com o peito arfando, com o cheiro de medo ainda grudado na pele. Ele soube. A guerra só tinha começado. E o que tinha dentro daquele pendrive podia mudar tudo, ou destruir o resto. O ar parecia pesar dentro da sala da Dona Lourdes. Luiz caminhava de um lado para o outro, os passos curtos, a respiração ainda descompassada. A mãe, sentada no sofá, com as mãos trêmulas, olhava para ele como fazia quando ele chegava suado da rua, moleque, depois de alguma briga na escola. Filho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela perguntou com a voz falha. Luiz parou na hora. Passou a mão no rosto, tentando achar alguma palavra que fizesse sentido. Depois eu explico, mãe. Agora. Só me promete uma coisa. Não abre a porta para ninguém. Nem polícia. Nem vizinho curioso. Ninguém. Ela assentiu, mas o medo nos olhos dela cortava Luiz por dentro. Pegou o celular, ligou para Ricardo. Tô com ela. Avisa a Lídia e fica com a Ana. Tô indo aí. Antes de sair, olhou para a mãe uma última vez. O abraço foi rápido, mas apertado. Tinha cheiro de casa antiga, de café velho e de saudade guardada. Na van, o trajeto até o esconderijo parecia mais longo do que antes. A cabeça de Luiz fervia. Cada farol vermelho parecia um teste de paciência. Quando chegou, Lídia estava encostada no canto da sala, abraçando Ana, que dormia de novo, exausta. Ricardo, com olheiras fundas, olhou Luiz entrar com um misto de alívio e preocupação. Alguma novidade? Ricardo perguntou. Luiz só levantou o pendrive. Tá na hora da verdade. Ricardo conectou num notebook velho que tinha trazido. O vídeo começou. As imagens eram granuladas, mas dava para ver Diana sentada num escritório, os olhos marejados, o rosto abatido. A empresa... Eles estão lavando dinheiro. Tem políticos, empresários, polícia. Não sei até onde isso vai. Mas se eu sumir... Luiz, cuida da Ana, por favor. A voz dela quebrou no final da gravação. Lídia desabou de chorar. Luiz ficou parado, com a mão no rosto, sentindo o peso de tudo. O silêncio que veio depois parecia eterno. Até que Ana, ainda sonolenta, abriu os olhos e chamou por ele. Luiz. Ele correu até ela. Ajoelhou ao lado da cama, segurou o rosto dela nas mãos. Tá tudo bem, pequena. Eu tô aqui. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas que derreteu o coração dele. Sem pensar, ele a abraçou com força, sentindo o cheirinho de shampoo barato e medo velho. Quando olhou para cima, Lídia ainda estava lá, observando, os olhos vermelhos, a respiração falha. Mas quando os olhares se cruzaram, alguma coisa diferente aconteceu. Não tinha mais o muro que sempre esteve entre eles. Só cansaço e vontade de parar de fugir. Ela deu um passo à frente, hesitou, mas foi. Tocou o ombro de Luiz, com a mão leve, mas firme. Ele virou na hora. Por um segundo, os dois ficaram ali, perto demais, longe demais. Obrigada. Ela sussurrou com os olhos cheios. Luiz respirou fundo. Passou a mão de leve no rosto dela, sem pensar. Só sentiu. Mas antes que o clima virasse qualquer outra coisa, o notebook apitou. Nova pasta. Nova gravação. Só que dessa vez, uma voz masculina. E conhecida. Luiz apertou play. E o que ouviu fez o sangue dele gelar. Era a própria voz dele. Gravada. De uma conversa que ele nunca lembrava ter tido. Se ela abrir a boca, acaba tudo para mim também. A sala ficou em silêncio. Lídia cobriu a boca assustada. Ricardo só soltou um. Mas que porra é essa? Luiz só ficou parado, com o olhar vazio, como se o chão tivesse acabado de sumir debaixo dele. E foi aí que o celular vibrou de novo. Número desconhecido. Mensagem curta. Agora é com você. O silêncio dentro da sala era cortante. Luiz ainda encarava a tela do notebook, o eco da própria voz rodando na cabeça dele.
O peito parecia prestes a explodir. Isso é montagem. Só pode ser, ele disse. A respiração falha. Lídia só balançava a cabeça, sem conseguir falar nada. Ricardo apertou os olhos, como se tentasse lembrar de cada detalhe dos últimos anos. Luiz levantou de um pulo. Tem alguém manipulando isso? Tem alguém jogando com a gente? Antes que alguém pudesse responder, o celular de Ricardo vibrou. Polícia tá vindo, ele disse, o olhar já em alerta. De verdade dessa vez. Luiz respirou fundo. Olhou para Ana, ainda dormindo, abraçada ao ursinho. Olhou para Lídia, com os olhos vermelhos, mas de pé. Chegou a hora. Ele murmurou. Num impulso pegou o pendrive, guardou no bolso, puxou Lídia pela mão e a beijou. Rápido, intenso, como se fosse a última chance. Ela congelou por um segundo, mas depois retribuiu, chorando, mas rindo ao mesmo tempo. Demorou só uns 5 anos para fazer isso. Idiota. Ela disse encostando a testa na dele. Antes tarde do que nunca. Ele respondeu com a voz baixa, os olhos brilhando. Ricardo sorriu de canto. Romance no meio da guerra, bonito. Luiz se virou para ele. Leva elas para longe. Para casa da minha mãe. Fica com elas. Protege. Ricardo hesitou. E você? Luiz pegou a arma. Carregou com firmeza. Eu vou terminar isso. Hoje. Antes de sair, ajoelhou ao lado de Ana. Beijou a testa dela mais uma vez. Promessa é promessa. Eu volto. Sussurrou. A porta se fechou atrás dele. O som dos passos apressados na escada foi o último eco antes do silêncio reinar de novo. Horas depois, no noticiário, a cidade inteira assistia imagens ao vivo de uma operação policial estourando o galpão da empresa de importação. Homens algemados, dinheiro apreendido, documentos, armas. E no meio de tudo, Luiz, de pé, rosto sujo, camisa rasgada, mas com um sorriso no canto da boca. Ele tinha derrubado o império que destruiu a vida da mulher que ele amou. Quando voltou para casa, Dona Lourdes o abraçou como nunca antes. Ana correu até ele, gritando o nome dele como se fosse um herói de filme. Lídia. Ah, Lídia. Ela só encostou na parede, de braços cruzados, mas com um sorriso. Aquele sorriso quebrado, de quem passou anos esperando por aquilo. Luiz foi até ela. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Agora é só a gente, ele disse. E o beijo que veio depois foi a resposta. A vida, finalmente, começava a voltar para o lugar. Mas antes de acabar, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se inscrever no canal agora. Não é amanhã, não é depois. É agora! Esmaga esse botão de like como se sua vida dependesse disso. O algoritmo precisa saber que você tá com a gente até o fim. Inunde os comentários. Quero saber o que você achou desse final. Suas teorias. Suas emoções. Não deixa passar. E pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos agora. Só os verdadeiros fãs fazem isso. Bora fazer esse vídeo explodir. Vamos mostrar pro YouTube a força dessa comunidade. Valeu por ter ficado até aqui. Mas as próximas histórias vão ser ainda mais insanas. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio.